3.3, que aborda processamento em lote, né? Aqui tem um ponto aqui que eu não concordo com uma declaração que o IFIPUG faz, né? De que tem processamento batch que você não mede o ponto de função. Na minha avaliação, o processamento batch é uma solução de arquitetura que corresponde à parte de uma entrada externa, à parte de uma saída externa, que se resolveu fazer como uma subrrotina assíncrona, vamos colocar assim, né? Então, no manual do Snap, ele fala que essa subcategoria aborda processamento em lote que não é considerado como requisito funcional e que vou usar o Snap para esse fim, né? Então, permite medir o processamento em lotes para dentro da aplicação, não o resultado de dados atravessando a fronteira, né? Em termos práticos, eu até concordo com eles, porque você alocar um determinado processamento batch ao requisito funcional que o motiva, nem sempre é uma coisa trivial e é algo que dá margem aí a espaço para interpretação, né? Então, para quem está trabalhando com medição, em termos práticos, né, fica difícil realmente fazer isso. Cadu? Oi, pois não. Acho interessante essa abordagem de processamento batch aí. Tem gente, batch não conta ponto de função. Eu queria só lembrar o seguinte, né, para a maioria do pessoal. O ponto de função foi criado em 1976, tá? Em 76 eu estava lá e só existia mainframe e batch. Então ele foi criado visando batch. Então, essa coisa de processamento batch é uma solução de arquitetura que, sim, se mede em ponto de função, mas em termos práticos, né, existem determinados processamentos em batch que não estão associados diretamente a uma entrada de dados, não estão associados diretamente a uma saída de dados, que fica difícil alocá-los ao requisito funcional que levou à sua derivação, né? Então, eu penso que tudo que a gente vê assim do IFIPUG é muito voltado a uma aplicação pragmática. O método do IFIPUG, no fundo, é um roteiro, é um procedimento, né, de medição. Então, eu penso que se coloca esse item 3.3, não porque você não consiga medir os batches em ponto de função, mas que não é fácil e, além de não ser fácil, você dá margem de interpretação, né? Eu vou alocar determinado processamento, vamos chamar assim, digestivo interno ao sistema, à entrada, ou vou alocar esse processamento à saída, né? Então, quando eu almoço, estou tendo uma entrada externa, né? Quando vou ao banheiro, depois eu tenho uma saída externa. A digestão, eu vou alocar a entrada ou eu vou alocar a saída, né? Então, de fato, fica, se não difícil, fica subjetivo se eu vou alocar um batch a uma entrada ou uma saída, né? Então, eu vejo que para simplificar essa discussão, se colocou dessa forma, né? Então, esse processamento batch, ele pode estar relacionado a atividades de banco de dados, né? Pode estar relacionado a validações. Cadu, só para complementar, tá? Eu falei isso aí porque eu já vi muita gente, né, postular dizendo que batch não conta ponto de função. Essas pessoas estão equivocadas. É possível medir, só que dá trabalho e é algo que envolve uma subjetividade se você vai alocar aquele processamento à entrada ou à saída, né? Agora, o que essas pessoas falam está sendo corroborado pelo IFIPUG quando ele define essa subcategoria de processamento em lote. Eu, particularmente, eu discordo, porque se a gente consegue rastrear o batch, uma solução de projeto,
ao requisito funcional que o originou, ele pode perfeitamente ser medido. O problema é que, em termos práticos, numa perspectiva pragmática das coisas, né, esse alocar o elemento de projeto, né, o BET, ao requisito funcional que originou, não é uma coisa simples, é trabalhoso, e mesmo que a pessoa tenha esse tempo e essa disposição para fazer essa investigação, ainda vai incluir um componente de subjetividade na sua avaliação, porque, tirando os casos em que isso é óbvio, você alocar um processamento BET à entrada ou às saídas é algo que tem um componente grande interpretativo aí, né? Então, dá margem aí para divergência nas medições. Então, acho que a solução que o SPUG deu foi a seguinte: vamos ser pragmáticos, né? Eu descobri aonde está alocado, é um negócio que dá muito trabalho e é subjetivo. Então, eu vou criar essa categoria aqui 3.3 para eu colocar qualquer BET que a gente não consiga mapear para uma funcionalidade, né? Então, a ideia aí é que você olha para a própria SCU, né? A ideia é que você considere o BET como SCU, né? Então, se você identifica um BET, aquele BET pode ser uma linha na sua planilha de Snap. BET para calcular juros, né? E aí, como é que você avalia a complexidade? É com base na quantidade de arquivos que você lê ou mantém por aquele BET. Então, se aquele BET ele consulta de 1 a 3 arquivos, ele vai ser considerado de complexidade baixa. De 4 a 9 médio e mais de 10 complexidade alta. E cada campo que você processa no job, né, cada campo que você processa no BET, você vai ter 4, 6 ou 10 snap points relativos a esse campo que você está processando, né? Observe que aqui a gente não está falando do campo que está atravessando a fronteira. É campo que é utilizado no cálculo, campo que é utilizado numa formatação, campo que é utilizado numa crítica, por aí vai, né? Então, se você tem vários processos que você tem automatizados. Ô, Cadu, eu estou insistindo aí nesse ponto. Então, eu estou entendendo o seguinte, né? Eu estou considerando o seguinte, né? Que Você está me ouvindo? Estou te ouvindo e não discordei de você. Não, eu estou considerando ou seja, os processos BET. Um BET não pode ser medido e ponto de função é falsa. Não, eu estou considerando, para ser mais pragmático, como você falou, todo o processo BET que você não consiga pontuar um ponto de função é que cai nesse caso. Ou seja, os processos BET que você conseguiu, tipo entrada de dados, tá? Antigamente tinha um famoso caso de uso, que na época era fluxograma, que se chamava balance line, onde você fazia inclusão, alteração e exclusão de registros dentro de um programa só, inclusive. Fazia tudo isso. No caso, seriam três entradas externas. Tá? Então, eu acho que, não sei se você concorda, para simplificar, o que você conseguiu pontuar, os processos BET que você conseguiu pontuar com ponto de função, não entram nesse caso. Não sei se você concorda comigo, não entra nesses 3.3. É exatamente isso, exatamente isso. O termo que eu usei é digestivo, né? Eu achei ótimo. É aquele processo que você não consegue alocar a uma entrada ou alocar a uma saída, né? Então, vamos supor, por exemplo, você tem uma rotina lá de cálculo previdenciário, né? E esse cálculo previdenciário, o que ela faz? Ela lê lá dados que já estão armazenados, calcula e atualiza, né? Um atualizador. Não tem nenhum relatório, nenhuma saída associada a isso. Você não sabe avaliar, se você olhar numa perspectiva funcional, aonde você vai alocar esse atualizador, né? E aí, como é que eu meço essa coisa? Mede nessa categoria 3.3 processos em lote.
Tá certo? Então, esse 3.3 é para exatamente esse tipo de situação, como o Pires colocou. A Michelle, ela fez uma manifestação aqui que eu vou compartilhar com vocês. Carlos, como devo contar processos de ETL de aplicações de BI? Né? Um ETL, tipicamente, ele está mapeado para uma entrada externa, correto, Michele? Então, você utilizaria esse processo em lote se você não tivesse essa medição em pontos de função, né? Agora, um ETL, ele poderia ser medido de forma complementar aos pontos de função se você estabelecer partições. Uma partição referente a staging area, uma partição referente a levar para um operational data store, uma partição referente a onde estão os cubos armazenados numa solução de OLTP, né? OLTP não, uma solução analítica, né? Então, se você precisar gerar pontos Snap para um ETL, porque você tem etapas diferentes no processamento, a subcategoria adequada para você fazer isso seria a das partições, os movimentos internos de dados. Agora, vamos supor que numa solução de BI você tenha um processamento desses digestivo, uma atualização que você não consiga alocar a um determinado cubo, né? Porque o ETL, tipicamente, ele está relacionado a uma origem e a um cubo, concorda, Michele? Então, você consegue, normalmente, associar um ETL a uma entrada externa. Agora, vamos supor que você tenha, né, nesse processo de purificação de dados, um batch, né, que pega palavras que o cara colocou cliente com nome maiúsculo, cliente com nome minúsculo, abreviaturas, coisas desse tipo, né? E aí você faz um processamento batch para purificar esse dado e você não consegue alocar esse processamento batch, você não consegue alocar a nenhuma entrada ou a nenhuma saída em particular, né? Aí pronto, aí você usa esse 3.3 para fazer essa medição desse batch, tá bom, Michele? Então, esse negócio do emoticon é legal, né? A gente consegue ver um pouco melhor o tom de voz da pessoa. Se vários processos são automatizados, executados sempre como um todo, e apenas o resultado final é identificado pelo usuário, você vai considerar como uma única linha na sua planilha, né? Então, você tem um processo que faz um merge, aí depois que você faz esse merge, você faz uma atualização, depois você tem uma classificação, e você tem 3 programas que fazem isso. Só que esses 3 programas, eles acontecem de maneira sequencial, né? E o produto que vai conseguir se avaliar é o resultado daqueles 3 programas como um conjunto. Aí você vai colocar isso como uma única linha lá na sua planilha, né? Processo de atualização também você pode colocar, desde que você não as tenha medido como ponto de função. Então, processos diferentes são consolidados como um processamento em lote, e aí você vai contar os tipos de dados e os arquivos referenciados desse processo consolidado. Dados intermediários para validação do processo, que está em dados de código, né? Então, você tem uma crítica assíncrona que acontece de maneira separada da entrada de dados, que você utiliza lá dados de código para isso, né? Então, aí que você vai medir esse elemento de projeto também. Dados de programação para execução, né? Agendas para executar jogos. Aí também você pode computar isso, né? Então, o objeto da manutenção olha, tal procedimento que acontece todo dia, no dia 31 de dezembro você vai fazer de maneira diferente, né?
é nessa subcategoria que você vai alocar esse comportamento, né? Então, como a gente tem feito aí, né? Agora a missão de vocês é fazer a avaliação desse estudo de caso, né? 10 minutinhos para a gente fazer essa avaliação. E aí eu vou, como das outras vezes, eu continuo aqui, só desligar o microfone para não ficar aquele barulho de fundo, né? E caso vocês queiram falar comigo, usem o microfone de vocês ou essa caixa de texto para a gente interagir, ok?